Tá certo. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok. Oremos. Senhor, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento para aprender um pouco mais da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, dar-nos sabedoria para que tudo que aprendemos aqui, ó Pai, tanto nessa aula como nas anteriores, possa ser colocado em nossas mentes e aplicado em nossos corações. Nos dá sabedoria, Pai, e nos guia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Três pessoas só. Paulo, Marta, Natália e eu. Isso é áudio, viu? Vou passar a palavra ao pastor Abel. Eu estou aqui no Americano Batista com a turma da igreja, da EBD, da Educação Infantil, mas acabou de concluir o curso. Estou voltando para casa, mas eu vou continuar assistindo toda a aula, tá certo? Um abraço aí. Só vou tirar a câmera. E o pastor Abel tem a palavra. Livros proféticos. Livros Boa tarde. proféticos. As paz. Vamos dar Amém. ao nosso estudo. Só colocando na tela aqui o slide, né? Pronto. Tá só imprimindo uma coisinha aqui. Estou escutando um pouquinho o barulho, mas já vai terminar. Tá bom? Bem, o livro de Jeremias, ele vai ter como autor o próprio Jeremias, como autor intelectual do livro, né? Mas a bem da verdade é que quem escreve mesmo o livro, até como está composto ali durante o livro, né, na escrita do livro, vai ser o seu discípulo, seu amanuense, Baruch. Baruch seria o escritor do livro, escrevendo, né? E Jeremias seria aquele que ditaria o livro, né? O livro chega em determinado momento em que a primeira versão do livro é apresentada ao rei, e o rei pega, corta o livro e joga no fogo, né? E aí ele tem que, novamente, reescrever tudo de novo e ali acrescentar mais algumas coisas, né? Então, a autoria fica aí dividida entre Jeremias e Baruch, Jeremias sendo o autor intelectual e Baruch é aquele que escreveu literalmente as palavras de Jeremias, né? Mas, e aí qual seria o propósito do livro, né? O livro ele tem um contexto, ele foi escrito ali no finalzinho da monarquia de Israel, nos últimos reis de Israel, e já entrando ali no período do exílio. Jeremias ele presencia toda a derrota do povo judeu contra o exército babilônico. Ele vê tudo aquilo ali acontecer e, de fato, ele escreve, a profecia dele tem tudo a ver com aquele momento em que eles estão vivendo. Um momento de derrota, né? De futuro, de uma derrota iminente. A derrota acontece, e aí Jeremias também traz uma palavra de esperança para aqueles que haviam sido derrotados. Então, quais são os propósitos do livro? Né? Lembrar os exilados os motivos de suas provações. Por que eles estavam passando por aquilo ali? Lembre-se que havia esse contexto de se perguntar se Deus estava sendo de fato justo, quando ele colocou ali todo aquele castigo para a nação de Israel. Né? E o livro de Jeremias vai mostrando, não, de fato, Deus está sendo justo. Veja o que vocês fizeram até aqui. Então, Jeremias tem esse propósito de lembrar os exilados os motivos de suas provações. Mas também garantir a esses mesmos exilados que eles deveriam se arrepender, e se arrependendo dos seus pecados, o povo voltaria para a terra prometida com grandes bênçãos. O período, o intervalo de tempo em que aquela nação ficaria sobre o domínio babilônico seria de 70 anos, como de fato aconteceu. Então, ao final desses 70 anos, logicamente,
juntamente com o arrependimento do povo, o povo seria trazido de volta, né? Então, esse seria o propósito inicial do livro de Jeremias. E temos algumas verdades que são apresentadas no próprio texto. Por exemplo, o exílio do Babilônia foi merecido, quando o povo de Jerusalém persistia em seus pecados. Como já disse, houve uma razão para que Deus manifestasse a sua ira contra aquela nação. Uma segunda verdade fundamental do texto é que o templo de Jerusalém ele não protegeria os habitantes de Judá. O julgamento de Deus contra aquela nação aconteciam já por causa da hipocrisia daquele povo. Porque o que acontece aqui? Os habitantes de Jerusalém, eles achavam que Jerusalém seria indestrutível, e Deus jamais permitiria que Jerusalém fosse destruída por causa do templo. Então, eles se confiavam no templo para dizer assim, olha, a gente pode viver as nossas vidas sem nenhuma correção, sem nenhuma perspectiva de mudança de vida, ou de uma coisa melhor que agrade a Deus, porque, de fato, nós temos o templo. Deus nunca vai deixar que o templo ele seja destruído. Então, a luta de Jeremias é dizer para aquela nação que, olha, não confie no templo. O templo ali é uma construção, é humana, mas que a qualquer momento pode ser destruído, por se vocês confiarem somente no templo e não confiarem no Deus, ao qual teria, né, morada no templo. Aí ele aponta o exemplo de Gilgal, né? Você voltar na história bíblica, os filhos de Eli eram sacerdotes corruptos, né? Ali na época antes de Davi, né? Já no começo ainda ali, no final do período dos juízes, antes de iniciar a monarquia, eles levaram a Arca da Aliança na perspectiva, com esse mesmo entendimento. Perceba que isso é uma coisa que uma superstição que perdurou por muito tempo em Israel. Eles achavam que pelo fato da Arca da Aliança estar ali, Israel jamais seria derrotado. Mas aí o que acontece? Não só Israel foi derrotado, como Gilgal foi completamente destruída e a Arca da Aliança foi levada. E aí o que Jeremias vai dizer? Olha, não confiem que vocês que vai ter essa segurança no tempo, porque isso já aconteceu. Por causa dos pecados da nação, Deus já manifestou uma vez sua ira e mesmo assim destruiu o seu local, entre aspas, de seu templo. Né? E isso poderia acontecer novamente. Então, uma criança no templo não iria proteger os habitantes de Judá contra aquilo que poderia acontecer. Eles não deveriam confiar no templo, e sim uma mudança de vida e confiar exclusivamente em Deus. E o que mais acontece? O povo deveria recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança e aceitar a mensagem de verdadeiros profetas. Quando o exército babilônico começa a ficar mais próximo de Jerusalém, e essa questão da tomada de Judá, ela começa a se tornar cada vez mais evidente, aí o que vai acontecer? Começam a se levantar profetas, né? Profetas que começam a profetizar de maneira positiva. No começo, eles começavam dizendo que não, o Império não vai entrar em Jerusalém por causa do templo, o povo não será destruído. Só que Jeremias está dizendo, não, isso não vai acontecer, a gente vai ser derrotado, o exército babilônico vai destruir Jerusalém por causa dos nossos pecados, não adianta confiar no templo ou em outras coisas, isso vai acontecer. E ficava esse conflito entre Jeremias como um verdadeiro profeta de Deus e, por outro lado, os profetas que profetizavam contra o que Jeremias estava falando, profetizavam que não, o povo de Israel vai continuar e não vamos ser derrotados por causa disso. Então, existia esse conflito entre falsos profetas e os verdadeiros profetas. No caso, o profeta que estava em atuação era Jeremias. Jeremias é contemporâneo de Ezequiel, só que Ezequiel ele profetiza da Babilônia.
Jeremias ele está em Jerusalém, tá? Mas eles são praticamente contemporâneos, sendo o profeta Jeremias um pouco anterior, ou seja, ele começa primeiro a profetizar, né? Mas eles são praticamente contemporâneos. Então, tem essa perspectiva, esse conflito entre falsos e verdadeiros profetas, e nessa perspectiva, depois que os falsos profetas começam a perceber, aliás, toda a nação começa a perceber que a derrota seria inevitável, já começa a descrever isso aí os falsos profetas começam a mudar de profecia. Eles já não mais dizem que, olha, não vai ser destruído. O que eles vão dizer agora? Não, a gente vai ser derrotado, mas em 2 anos nós já estaremos de volta, Deus vai restaurar tudo e tal e tal. Aí Jeremias chega a dizer novamente, né? Não é assim que vai acontecer. Vão ser 70 anos de cativeiro. Não adianta tentar enganar o povo. Nós vamos passar todo esse tempo e essa dificuldade, mas vamos retornar, mas não vai ser tão recente. Jeremias chega até a mandar uma carta à primeira leva de pessoas que foram levadas para a Babilônia, dizendo assim, olha, vocês orem pelo bem da terra, progridam pelo bem da terra, construam casas, vivam, plantem, porque vai demorar. Vocês não vão sair daí de um dia para o outro. Vai demorar aí por volta de 70 anos. Então, também existia esse conflito. Quando eles percebem que a destruição é geral, aí sim é que Jeremias vai ser reconhecido como um verdadeiro profeta, né? E a última verdade fundamental do texto é que a decisão divina de mandar o seu povo para o exílio seria seguida de restauração maravilhosa sobre uma nova aliança. Deus ia tratar o povo de Israel, o povo de Judá, como um pai que lhe dá um castigo para o filho temporário, né? É claro que isso, no contexto de uma vida, né, é muito tempo, mas haveria um fim para esse contexto. Após esses 70 anos, Deus trouxe de volta, na verdade, a nação de Israel para de volta a Canaã, e ali em Canaã eles seriam novamente abençoados e sob uma nova aliança. E aí é um ponto interessante que isso já aponta para Cristo no livro de Jeremias, né? Essa figura da nova aliança, né? Ela é muito viva no livro, né? Quer dizer, o povo de Israel, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, eles se encaminharam por caminhos que não são do agrado de Deus, e de fato eles quebraram a aliança. A aliança ela estava completamente distante do padrão ideal do que aquela nação estava vivendo. Eles haviam quebrado, de fato, a aliança com Deus. Então, Deus ele vai trazer uma nova aliança. Ele vai transformar aquele povo num povo que possa receber aquilo ali. Ao que Ezequiel vai dizer que Ezequiel também traz esse contexto de nova aliança, só que aí ele vai dizer o seguinte, né? Eu vou lhe dar agora um novo coração, um coração de carne. Vou tirar de vocês um coração de pedra e colocar um coração de carne. Então, Deus ele trouxe essa pessoa, no livro de Jeremias, a imagem de Cristo era revelada nesse aspecto de nova aliança, sendo que o exílio babilônico seria uma espécie de novo êxodo. Tanto é que chega a se afirmar que não mais chamarão Deus que tirou o povo de Israel do Egito, mas Deus que tirou o povo de Judá do domínio babilônico. Então, essa nova aliança teria esse contexto e se cumpriria na figura do Messias. Essa nova aliança ela teria ali um perfeito cumprimento na figura de Cristo, né? Então, quem é Jeremias, né? Jeremias é um homem camponês, um homem ali da tribo de Benjamim, filho de sacerdote. Ele é um personagem que começa a profetizar desde muito cedo
É por isso que ele pega um intervalo de tempo muito grande, ele vem lá do rei Josias, né? E passa ali alguns outros reis, tá bom que os outros reis não passaram muito tempo, né? E termina a sua profecia depois do fim da monarquia, né? Ali depois de Zedequias, que Zedequias é o último rei de Judá, e ele consegue cobrir esse período de tempo. Tá? Dizem, né, da tradição, que Jeremias teria sido morto no Egito, depois que o povo levou ele. A Bíblia até fala que o povo pede a ele, né, uma orientação sobre se eles deveriam ir para o Egito ou não. Jeremias consulta ao Senhor e diz: olha, a gente não deve ir, deve permanecer na terra. E aí o povo diz: é Baruque que está dizendo isso para você, né, tal. Vamos todos para o Egito, ou seja, pediram a orientação de Deus somente para não cumprirem, né? E aí eles vão para o Egito. Segundo algumas tradições, ele teria sido morto lá pelo levante da população, esse povo que ele profetizou durante tanto tempo. Só que essa parte da morte dele não consta no livro de Jeremias, tá? Só consta até que ele foi para o Egito com eles. Tá? Jeremias também é conhecido, né, como o profeta chorão, né? Que é de fato talvez uma alcunha injusta, né? E colocaram sobre ele, né? De fato, o profeta Jeremias, ele expõe muito seus sentimentos diante de Deus, né? Ele se abre claramente sobre muitas questões que ele está sentindo no seu coração, e talvez por isso algumas pessoas cheguem a dizer que ele era o profeta chorão, né? Mas também isso, né? Ele só foi um profeta que se abriu, se expôs, né? Também pelo livro de Lamentações, né? E o livro de Lamentações também é um livro de muita choradeira, né? A mensagem do profeta Jeremias, ela tinha como um dos objetivos combater a superstição religiosa do povo, né? Como disse, o povo se firmava não numa fé verdadeira ou numa crença que resultasse num comportamento de mudança de vida. Não era essa a perspectiva. O que acontecia é que o profeta, que o povo de Jerusalém, eles se fiavam em coisas que eram supersticiosas. Eles se fiavam no templo, achando que o templo era a razão deles continuarem ali. Eles se fiavam na questão de ser um povo eleito. Eles se fiavam até na própria dinastia de Davi, né? Então, assim, eles se fiavam nessas coisas na perspectiva de que eles nunca seriam derrotados. Ou seja, não confiavam no Deus verdadeiro e moldavam a sua vida baseados numa espécie de superstição religiosa. Então, isso aí acaba sendo demonstrado pela esperança do povo, os símbolos, a circuncisão no templo, mas que isso não iria acontecer. Então, a existência do templo, por si só, não iria garantir uma segurança nacional. Então, vamos abrir nossas Bíblias aí, no próprio livro de Jeremias. Vamos ler o capítulo 7, versículo 4 e 5. Meu irmão, que achar aí, pode ler. Vou pegar minha Bíblia aqui. Jeremias, capítulo 7, versículo 4 e versículo 5. Posso ler? Pode ler. Jeremias 7, verso 4 e 5, né? Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo. Pronto. Perceba que, dentro dessa perspectiva aí, a mensagem de Jeremias ela é muito clara, né? Não confieis no templo do Senhor. Dizendo, é o templo do Senhor, o templo é do Senhor. Né? Mas nós deveríamos viver uma vida correta. Ou seja, a mensagem do profeta Jeremias
ela vai girar em torno dessa quebra de uma superstição religiosa, numa confiança que se apegava não ao Deus que lhe proporcionava uma mudança de vida, mas a questões que faziam com que a nação não progredisse moralmente. Tá? Então, existe essa superstição religiosa. E aí, eu faço uma provocação, né? Uma pergunta para os irmãos me responderem. Né? Existe superstição religiosa no meio evangélico hoje? Existe isso? Sim ou não? Existe a questão também do famoso olho gordo, né? Aquela questão de, você olha, tá com inveja, eu não consigo prosperar porque só tem inveja contra mim. Influencia bastante essa característica também. Perfeito, né? E eu acho interessante porque a ideia da superstição no meio cristão, né, de fato, ela chegou até alguns extremos, né? Então, por exemplo, você tem a ciência cristã, que é uma seita, né? E ela chega a dizer, com todas as letras e tal, né? E tudo uma base de fé, que a pessoa não fica... o crente não fica doente, aquele negócio todo tal, né? Mas perceba que essa ideia de superstição ela é muito viva. Veja, quando você fala assim, olha, a palavra, né? Se você falar alguma coisa, ela vai acontecer e tal e tal. Então, é uma espécie de superstição, tá? Ou deixar a Bíblia aberta no Salmo 90, né? Às vezes acontece, né? No local assim, da casa, aquela coisa toda. É uma espécie de superstição. Então, superstição é a tentativa de você tentar manipular, até de certa forma, o sagrado, a fé e tal, mas com a perspectiva de alcançar alguma coisa, mas não pelo meio correto. Né? Então, de fato, né, existe essa ideia de superstição também, né? Como a irmã falou, né? Se tem alguém com olho gordo e tal, aquele negócio todo. E aí tem gente que acaba acreditando nisso aí, tá? E aí também, qual é o papel do templo nos nossos dias? O templo em Jerusalém, ele era uma espécie unificadora da fé, da religião judaica. Então, tudo acontecia no templo, as festas anuais, enfim, tudo se voltava para o templo. Hoje, a gente sabe que não existe um templo único, né? Eu estou falando de templo físico, tá? Porque o templo espiritual passa a ser os cristãos, né? Cada um de nós somos santuário de Deus. Então, essa ideia do templo ela começa a ser destruída e não ter tanta importância. Tanto é que quando os discípulos de Jesus, né, eles saem ao mundo para pregar o evangelho, eles não são chamados a construírem templos, mas a pregar a mensagem a pessoas, né? E aí as coisas continuam, né? E tem um fato interessante no livro de Jeremias, que é um dos confrontos de Jeremias, né? Um dos conflitos de Jeremias com o Senhor. Né? Jeremias ele questiona a Deus sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Né? Chega um momento da vida dele que ele começa a dizer, olha, está difícil, né? As coisas estão bastante complicadas e, enfim, Senhor, toma a frente, né? Como a gente diz, porque as coisas não estão fáceis. E aí ele reclama a Deus, e isso de uma maneira muito honesta, e talvez até um pouco pesada. Né? Lá no livro de Jeremias, capítulo 20, a partir do versículo 7, né, tem essa fala de Jeremias com relação ao Senhor. Tu me persuadiste, Senhor, eu fui persuadido, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Isso na versão Almeida, né? Que suaviza em muito o que outras versões
trazem, né? Algumas versões chegam a dizer, tu me enganaste, por isso eu fui enganado. Né? Quer dizer, já seria uma versão mais pesada. Por quê? Porque Jeremias, ele se encontra numa situação muito difícil. Ele é talvez ali o único homem, um dos únicos homens que vão pregar justamente aquilo que o povo não quer ouvir. E aí a mensagem dele soa aos ouvidos das pessoas como afronta. Aliás, nem mesmo o próprio Jeremias queria pregar aquilo. Ele só prega porque ele se sente impelido a fazer isso. É como ele diz no versículo 8. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Quer dizer, toda vez que ele dizia no seu coração, olha, eu não vou falar mais, eu não vou pregar mais, esse negócio de ser profeta não é para mim, não dá. Toda vez que ele colocava isso no seu coração, parecia que como que um fogo queimava dentro dele, ele não podia ficar mais calado. Então, a Jeremias tinha esse conflito de não querer ser o profeta naquele momento da história de Israel, e era muito difícil, né? Ele tenta abandonar o ofício profético, mas a palavra de Deus era como que queimava como fogo no seu coração, e ele não conseguia se calar, né? Então, era uma situação que para ele era muito difícil. Então, mas aí é que está a questão. Há limite para se colocar diante de Deus aquilo que se pensa. Perceba que Jeremias ele foi muito honesto. Ele, quando fala para o Senhor aquilo que de fato está no seu coração, ele não enfeita, ele não modifica, ele não traz nada de diferente do que ele está realmente pensando. Ele fala justamente aquilo que está no seu coração. Então, há limite? Não. Desde que você seja sincero. Até porque não dá para enganar ao Senhor, né? Deus é um Deus que conhece os nossos corações. Então, é mais útil, é mais favorável que nós sejamos honestos diante dele, tá? Mas aí, esse é o livro de Jeremias. Alguns irmãos querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, eu posso passar para o seguinte. Não? Tudo bem. Aí o livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias é quase como que um complemento ao livro, daquela história do livro, né? Ele vai trazer ali um relato final, né? Daquele período ali de destruição de Jerusalém, e aí era como ele via aquela questão, né? A autoria, pela tradição, ela aponta para Jeremias, embora o livro não declare ou não se tenha uma afirmação concreta de quem foi o autor do livro. Tradicionalmente, nós reconhecemos como sendo Jeremias o profeta que foi o autor do livro, tá? E esse livro seria uma espécie da visão do profeta sobre aquilo que estava acontecendo na nação. Então, o profeta ele estaria vendo o cumprimento das profecias que havia sido profetizado por ele mesmo, tá? E vendo tudo acontecendo ali aos seus olhos. E ali relataria em forma de lamentação. Então, qual é o propósito? Expressar e orientar em suas expressões de lamento sobre as terríveis condições impostas sobre Jerusalém e sobre o povo de Deus pelos babilônios. Ou seja, era um registro literário, histórico literário, né? Da queda de Jerusalém, procurando mostrar como um observador estava observando tudo o que estava acontecendo aos seus olhos. Lembrando que Jeremias, quando a cidade foi destruída, Nebuzaradã, que foi o comandante do exército, ele vai até Jeremias. De alguma forma, ele já conhecia Jeremias, talvez porque nas primeiras levas
de judeus deportados, é possível que a informação sobre um profeta que está profetizando, entre aspas, tá, em favor da Babilônia, ele havia ali um profeta nessa característica em Israel. É possível que houvesse um mando, né, do próprio Nabucodonosor, olha, trate bem esse profeta, já que ele está profetizando a nossa vitória, né? Só que não era bem isso, né? Jeremias, não é que Jeremias estava profetizando a favor da Babilônia, Jeremias estava profetizando como Deus havia falado. Lembrando que uma das características, que ele falou semana passada, uma das características do movimento profético que são exclusivas de Israel é a profecia de coisas contra a própria nação. Né? Isso de profetizar contra a própria nação só vai acontecer em Israel, não acontecer em outros povos. É por isso que, dentro desse contexto aí, talvez Nabucodonosor e o seu comandante do exército, eles olharam positivamente para o profeta. E aí, tanto é que Jeremias é tomado, é levado, dão a ele a opção, olha, você quer vir conosco para a Babilônia, você vai ser bem recebido lá, ou você quer ficar aqui na nação, fique à vontade, faça o que você achar melhor. Jeremias entendeu que não podia ir para... Porque se ele tivesse, de fato, aceitado a oferta, ele daria às pessoas que o acusaram de estar amando da Babilônia de razão. Né? Está vendo? Bem que a gente diz. Ele, na verdade, enganou o povo, né? Porque a todo momento ele estava do lado do exército babilônico. Né? Mas aí o que ele faz? Ele não faz isso. Ele não vou ficar na terra e continuar profetizando. Dando a entender assim que, de fato, ele não estava ali junto com o exército babilônico. Algumas verdades fundamentais dentro do livro de Lamentações. Judá e Jerusalém, isso é uma verdade basicamente em todos os profetas que presenciaram o exílio. Tá? Porque existia esse contexto de entender que Deus estava sendo injusto com a nação que estava sofrendo castigo, ou pelo menos que o castigo era muito maior do que seus pecados. Tá? Então, assim, existia esse contexto. Então, todos os profetas, a maioria dos profetas que viveram dentro desse contexto do exílio, né, ou muito próximo, ou presenciaram o exílio, eles vão pregar sobre essa perspectiva de que Judá e Jerusalém mereceram a decisão da parte de Deus, que acabou resultando no julgamento daquelas nações. Né? Então, o castigo ele não foi, de qualquer jeito, foi um castigo realmente merecido. Tá? Somente a misericórdia de Deus é que impedia que Jerusalém fosse consumida por completo. Quer dizer, a destruição veio, de fato, houve uma grande destruição contra o povo de Israel, mas ela poderia ter sido ainda pior. Ela só não foi pior porque Deus ele teve misericórdia, por isso que o autor chega a dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Né? Porque a destruição de Jerusalém era tão severa que era para nunca mais eles se levantarem. Mas aí, como Deus teve misericórdia, Jerusalém não foi completamente destruído. Tá? E a única libertação, a única esperança de libertação do sofrimento seria apelar para que Deus fosse misericordioso. Tá? Então, o profeta, ali no livro de Lamentações, ele clama a Deus pedindo misericórdia mesmo, porque a situação era muito difícil. E como encontrar Cristo dentro desse livro tão difícil, né, tão complicado? Vejam, a humilhação do povo judeu, ela, de certa forma, reflete os próprios sofrimentos de Cristo. O povo de Judá, ele sofre ali por conta dos seus pecados e sofre o castigo dos seus pecados.
a comparação que se faz é que Cristo também sofreu pelos pecados, mas nesse caso não os dele. Os pecados são a causa do sofrimento. E esse sofrimento é pago agora em Cristo, ou foi pago em Cristo. Né? A própria igreja, ela também vive seus dias de, entre aspas, tá? Exílio, uma vez que nós aguardamos a redenção final, que será proporcionada por Cristo. Enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, ela passará por momentos de tranquilidade, tá? Mas também momentos de perseguição, e às vezes perseguição intensa, como passou durante muito tempo na história. Vai ter momentos bons, momentos ruins. Tá? Então, a Igreja de Cristo ela vai passar por esses momentos durante toda a sua história. Mas, mesmo diante dessas dificuldades todas, a Igreja ela aguarda a redenção final. Assim como Israel deveria aguardar o fim do exílio e voltar à terra de Canaã, a Igreja de Cristo, hoje, ela aguarda o período final da sua caminhada no deserto para a sua entrada na Canaã celestial. Tá? Cristo também é um reflexo da misericórdia máxima de Deus. O livro de Lamentações, ele também pede, ele também clama para que Deus ele seja misericordioso, que ele tenha misericórdia. E Cristo, ele reflete isso, né? Ele encarna a própria misericórdia de Deus. Ele é a causa de não sermos consumidos, né? Não sermos entregues à destruição por causa do pecado. É ele que nos dá essa graça, né? Essa misericórdia. Pelo contrário, através dele que temos novas esperanças e o fim dos nossos lamentos. Então, é assim que Cristo é apresentado no livro de Lamentações. Bom? Os irmãos têm alguma dúvida, pergunta? Fale agora, Carlos, para sempre. Vamos passar para o livro de Ezequiel. Ok. Livro de Ezequiel, a autoria do próprio Ezequiel. Ezequiel, ele é um judeu que é deportado para a Babilônia, e ele começa a ter visões do Senhor, visões sobrenaturais, a partir da Babilônia, né? Ele começa a ter esses encontros com Deus e tal, as suas profecias ali já no próprio exílio. Ele é contemporâneo de Jeremias, mas como eu disse, Ezequiel se encontra em Babilônia já. Ele já era um exilado, enquanto Jeremias ainda pregava em Jerusalém, muito próximo ali à destruição de Jerusalém. Então, a data para a profecia de Ezequiel ela vai se dar entre 593, onde ali tem a primeira ou segunda leva da deportação, e 570, que seria aí um ano antes da destruição de Jerusalém. Tá? A destruição de Jerusalém se dá em 569. Então, ele profetiza nesse intervalo de tempo. E o propósito do livro seria incentivar os exilados, os que já haviam sido levados, os que ainda seriam levados, a permanecerem fiéis ao Senhor. Tá? Mesmo depois daquela situação, mesmo depois de ter passado por aquele problema, eles deveriam permanecer fiéis a Deus, né? Mesmo diante de toda a dificuldade que a nação estava enfrentando. Tá? Deixa eu voltar de novo aqui. Pronto. Eles deveriam permanecer fiéis ao Senhor para que o cumprimento da promessa de Deus de reconduzi-lo à terra prometida, de fato, acontecesse. Reconduzir o templo, as pessoas de volta a Jerusalém e reconstruir o templo também. Ezequiel é um profeta que vai também profetizar sobre o templo de Deus, sobre a perspectiva de que o templo seria restaurado. Ele chega até a desenhar, né, claro, de maneira escrita, né, como seria essa restauração do novo templo. E aí ele começa a fazer das medidas e tal, você vai ver isso dentro do livro de Ezequiel.
E esse novo templo ele seria mais glorioso do que o primeiro, porque o próprio Senhor entraria por aquelas portas. Isso se tem um cumprimento quando Jesus entra no templo em Jerusalém. Tá? Algumas verdades fundamentais do texto. Judá e Jerusalém mereceram a sentença dada por Deus de destruição total e exílio. Novamente, note que há uma forte ênfase na ideia de que o castigo foi, de fato, merecido. Ezequiel falou sobre isso, Jeremias falou sobre isso, Daniel fala dentro desse contexto também. Profetas que presenciaram mais perto o exílio, todos eles vão confirmar, de fato, nós estamos passando por essas dificuldades porque nós merecemos isso. O julgamento vem sobre aqueles que violam flagrantemente a lei de Deus. Então, também a ideia do julgamento justo. Isso porque também vai ter a concepção de que eles estavam sofrendo um castigo que não era para eles, e Deus estaria sendo injusto, mas ele vai dizer, olha, a alma que pecar, essa é que morrerá. Deus julgará as nações para que se voltaram contra o povo de Deus, né? Então, Babilônia, enfim, os filisteus, Edom, essas nações que de alguma forma ou de outra se voltaram contra Jerusalém, também teriam seu julgamento. Elas não passariam incólume diante desses pecados, Deus também iria julgar. E depois do exílio, Deus mandaria grandes bênçãos ao seu povo. Então, todo aquele período de tempo, quando acabasse, o povo seria de novo restaurado e abençoado por Deus. Jerusalém e o templo seriam restaurados por Deus. Então, isso aí é dentro desse contexto. E como é que Cristo se apresenta em Ezequiel? As esperanças da toda a nação de Israel, de certa forma, eles estavam ligados à linhagem davídica, né? Eles tinham essa perspectiva de que o Messias ele viria da linhagem de Davi, como de fato veio, mas também, de certa forma, estavam ligados ao templo. Então, para o profeta, haveria uma porta que deveria ficar fechada, pois o próprio Deus havia entrado por ela ao voltar a Jerusalém. Isso é interessante porque, dentro do contexto do livro, no começo do livro, os primeiros capítulos, né, Ezequiel, ele tem a visão de Deus saindo do templo. E agora, no final do livro, ele tem a visão de Deus entrando no templo por aquela porta. É como se ele estivesse voltando a Jerusalém. Então, aquela porta ela deveria permanecer fechada, porque ela só poderia ser aberta novamente para o Messias poder entrar por ela. A porta, hoje é conhecida como Porta Dourada, né? Existe até hoje, né? Mas assim, não sei se ninguém nunca passou por lá, né? Mas a porta existe. Tá? Então, existia essa esperança messiânica também. E o próprio nome final dado à cidade, o nome de Yahvé Chamar, na verdade, trata de um nome para o próprio Messias. Né? Uma vez que diz assim, Deus está aqui, né? ou Ele está aqui. Então, também você vai ter isso. Lá no último capítulo do livro de Ezequiel, acho que no último versículo, né? Ele vai falar isso. Capítulo 48, versículo 35. O contorno será de 9 quilômetros e o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali. Ou seja, Yahvé Chamar. O nome de Deus apresentado, ou um nome de Deus apresentado no livro de Ezequiel. Obviamente, uma referência a Jesus, porque o apóstolo João, quando ele trata da ideia da encarnação de Cristo, ele trata essa ideia de que Cristo tabernaculou, ou seja, ele entrou no nosso meio e habitou entre nós. E aí ele cumpre aí essa profecia, né? E que Cristo, ele andou entre nós, ele estava ali.
obviamente, está através do Espírito Santo. Então, em Ezequiel, nós temos essa ideia messiânica. Né? Mas o conteúdo da mensagem, primeiro, como todo profeta, né, daquele período, era conscientizar o povo. Né? O povo deveria assumir a responsabilidade por todo o fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando aí a própria ruína e a destruição do povo de Judá. O povo deveria se conscientizar sobre isso. Né? O fracasso histórico está voltado por conta do pecado do povo. Compreender também que uma simples reforma de um sistema corrompido não gera uma sociedade nova, apenas reanima o velho sistema que cedo ou tarde acabará com os mesmos vícios. Lembrando que, na história de Israel, houve várias reformas que tiveram como perspectiva trazer aí de volta, ou tentar melhorar a situação, mas que essas reformas duraram somente por intervalos curtos de tempo. Logo, o povo voltou aos seus pecados. Tá? Também, levar o povo a converter-se ao Senhor, assumindo o seu projeto, e a partir daí construir uma nova sociedade justa e fraterna, voltando-se à liberdade e à vida. Então, era a ideia do profeta também, esse retorno. Né? Quando Israel voltasse para Jerusalém, eles deveriam voltar-se também para o Senhor de todo o coração. E aí, novamente, a ideia da profecia da nova aliança e o contexto da transformação. Né? Eles deveriam quebrar esse coração de pedra para agora novamente ter um coração de carne. Temas importantes. Poderia Deus castigar o pecado dos pais nos filhos? E aí é bem interessante, porque esse tema da responsabilidade individual ele é muito tratado nesse texto. Se você for lá no capítulo 18 de Ezequiel, ele vai ter esse conflito, né? Essa ideia da responsabilidade individual, né? A responsabilidade pessoal. Vejam o que é que o povo de Israel alegava, né? Versículo 2. O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Vejam, quando eles começaram a presenciar todas as catástrofes, toda a destruição que eles estavam começando a passar por causa dos seus pecados, eles começaram a questionar se Deus estava sendo justo. Diziam, não, quem pecou foram os nossos pais. Não era para a gente estar passando, sofrendo esse castigo, porque a culpa não é nossa. Quer dizer, eles não se sentiam culpados. Eles achavam, sei lá, que aquilo não deveria se aplicar a eles. E eles transferiam a culpa aquilo para os seus pais. E aí era o provérbio, né? Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos foi que se embotaram. Assim, os pais pecaram e agora são os filhos que estão sofrendo castigo. Só que isso aí é um avanço. O Ezequiel, você vai ter um avanço dentro da história da teologia do povo de Israel, porque eles passam a identificar a pessoa como um indivíduo e não mais como um membro de uma coletividade. Lembre que lá no começo, a ideia de o pecado de um destrói uma nação. É por isso que Acã ele foi apedrejado, né? Porque o pecado de Acã fez com que a nação de Israel perdesse. Agora, essa ideia da responsabilidade individual, ela fica mais aguçada. Quer dizer, cada um ele vai sofrer por causa dos seus próprios pecados. E aí vem a palavra do Senhor. Olha, se tiver alguém que foi mal, né, cometeu os pecados, não se arrependeu, e fez tudo que não peca, essa pessoa
vai sofrer as consequências dos seus pecados. Mas, se essa pessoa tiver um filho que olhe para os pecados dos pais, do seu pai e diz, olha, tudo isso que ele cometeu aí, eu não quero caminhar por esse caminho, eu quero ser diferente, eu não quero fazer essas coisas que eles estão praticando, eu não quero ser igual a esse povo. Se esse filho, observando os pecados dos pais, tomar uma atitude e não quiser caminhar por esse caminho, essa pessoa não vai sofrer as consequências por isso. Note que não há maldição hereditária. Né? O pecado do pai não vai respingar no filho, vai ficar somente com o pai. Não, o filho não vai pagar por isso. E aí ele continua, mas se esse filho tiver um filho, ou seja, o neto, né, que não se volte para o caminho do pai, que não procure andar diante de Deus de maneira correta, e que se caminhe nos seus pecados, esse vai também ser castigado. E aí nota também que não existe bênção hereditária. Né? Deus ele não vai transferir nem as culpas, nem as bênçãos. Né? Cada um vai ser responsabilizado por aquilo que cometeu. Tá? Então, essa ideia de estamos pagando pelos pecados que os nossos pais cometeram deveria ser completamente extirpada no meio de Israel. Tanto é que Deus vai dizer, esse provérbio nunca mais, vocês nunca mais vão repetir esse provérbio em Israel. Também o povo que estava com Ezequiel lá na Babilônia, se talvez não tivesse muitas ocupações para fazer, eles até ouviam Ezequiel, mas não com a perspectiva de dizer assim, olha, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos aprender com o Senhor, até para que a gente possa ter uma mudança de atitude e tal. Não, eles iam para lá só para se entreter, né? Aí, em Ezequiel capítulo 20, e aí o versículo 49, não 48. Então eu disse, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Né? Eles ouviam aquilo ali, achavam aquilo ali interessante do ponto de vista de entretenimento, mas não tinham qualquer mudança de atitude com relação a isso. E aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque é uma coisa que eu falo, acho que já falei bastante isso, dentro desse curso também, que é o perigo de você se acostumar com o sagrado. Você, do tanto de tempo que você tem uma caminhada cristã, você viver ali dentro do conhecimento da fé e tal, e não se atentar à palavra de Deus, e muitas vezes aquilo que você está falando na sua vida. É quando o pastor da igreja prega algo, você diz, aquilo não é para mim, aquilo é para o irmão fulano e tal. E você fica com o coração completamente intransponível. Né? Você não mais tem a capacidade de se arrepender porque você não consegue se sentir mais culpado por conta disso. Então, há um grande perigo para todo cristão em se acostumar com o sagrado. Ele passa a ser tão comum em sua vida que deixa de ser importante. Os cristãos, quando chegam nesse estágio, perdem o presente da correção. Eles não aceitam mais serem corrigidos, pois se tornaram duros o suficiente para ouvir. E quando a mensagem de correção ela chega a ser tão direta que a pessoa ela não tem mais como negar que aquilo é para ela, aí o que ela faz? Ela se sai como a ofendida da história. Ela toma um caminho e diz, olha, eu saí da igreja porque o pastor falou de mim, porque isso, porque o pastor me corrigiu, porque alguém me corrigiu e tal, e tal. Porque as pessoas não aceitam mais a correção, porque se tornaram duros demais. Foi assim que aconteceu com Israel. Israel, ele se acostumou tanto com aquela espécie do sagrado, que podia acontecer o que acontecesse, que eles não mudariam de conduta.
eles continuariam caminhando segundo os seus próprios pecados, caminhando segundo os seus próprios caminhos de corrupção, porque toda aquela mensagem ali não surtia mais efeito. O próprio povo, veja, o próprio povo que havia sido deportado por Ezequiel, que já estavam na Babilônia, ou seja, já estavam distantes da sua terra, eles mesmos não tomavam consciência disso. Então, eles chegavam para Ezequiel, isso é um contador de histórias. Vamos ouvir aí um entretenimento, vamos ouvir uma palestra dele aí para ver o que ele tem para dizer. Então, tem essa dificuldade também, né? Alguns temas importantes tratados no livro, né? Ezequiel 28, versículo 11 ao 15, assim como o profeta Isaías, Ezequiel parece descrever a queda de Satanás, né? A partir do versículo 1, né? Ezequiel 28, versículo 1. A palavra veio a mim, dizendo, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor, visto que o teu coração se eleva, você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem, não um Deus, ainda que pense no seu coração, é como se fosse o coração de Deus. Ou seja, a profecia, ela está direcionada ao rei de Tiro. Mas aí, quando você começa a ler a profecia, você começa a fazer uma equivalência, né? É como se ele estivesse apontando, num primeiro momento, para o rei de Tiro, mas também apontando para o próprio Satanás. Versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga, assim diz o Senhor, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Obviamente, Deus não está falando, aliás, o profeta não está se referindo ao rei de Tiro, tá? Mesmo que em primeiro momento seja uma mensagem para ele, obviamente há alguma coisa mais do que isso. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde um dia que foi criado até que se achou iniquidade em ti. Né? Então, esse versículo aí descreve, ou esses versículos, né, descrevem a queda de Satanás. Né? Ele estava ali no jardim do Senhor, ele foi criado bom, mas em um determinado momento se encontrou iniquidade no seu coração. Tá? Outro tema interessante do livro, que está lá no capítulo 33, é o dever do atalaia. Né? E aí algumas questões importantes dentro desse tema. Né? Primeiro, Deus não vai inocentar o ímpio em sua ignorância. A ideia do eu não sabia, e por isso sou inocente do meu pecado, isso não se aplica, ou isso não tem validade diante de Deus. Deus não quer saber disso. Né? Se você pecou, você vai arcar pelas consequências do seu pecado. Né? Claro que se você tinha conhecimento, é um peso. Né? Você não tinha conhecimento, é outro peso. E aí, o que Deus vai requerer dos atalaias? Né? Aliás, quem é o atalaia? O atalaia, ele é aquela figura que fica em cima do muro de Jerusalém, por exemplo. Ele fica observando ao longe se está vindo algum exército inimigo. Então, ele está só lá observando de longe. Se ele começa a ver uma movimentação estranha, aí ele toca a corneta, ele dá um sinal para que a população ela se
organize antes que o exército venha. Então, se alguém, ouvindo o sinal, né, desconsiderar, cara, ele vai ser responsável pela sua atitude. Né? Foi que fizeram assim. Mas era responsabilidade do atalaia dar esse anúncio. Então, o profeta Ezequiel, ele seria, não só o profeta, mas como todos os profetas, e isso também se aplicando a nós hoje, nós somos, de certa forma, esses atalaias. Nós estamos vendo, nós temos o conhecimento da palavra de Deus, e nós estamos vendo as coisas acontecendo, e nós sabemos as coisas que vão acontecer por causa da palavra de Deus, e nós precisamos avisar aqueles que são chamados os ímpios, né? Aqueles que estão nos seus pecados. Olha, vocês estão vivendo aí em pecado, Deus tem mostrado o caminho do arrependimento, arrepende-se enquanto é tempo. Então, esse seria o papel do atalaia. Só que aí, se esse atalaia não falasse, aí Deus iria requerer do atalaia o sangue dos ímpios que não foram avisados. Ou seja, isso reflete a responsabilidade do crente em também pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho a toda a criatura. Essa responsabilidade é nossa, né? E não pode ser deixada, não pode ser deixada de lado. Tá? E outro tema, para finalizar, também um tema muito importante, é a visão do vale dos ossos secos. Né? Deus leva o profeta Ezequiel para um vale, né? E ali naquele vale ele vai se encontrar com muitos ossos, caveiras, enfim, é um vale de ossos já secos, completamente destruídos. E aí a palavra do Senhor vem a Ezequiel dizendo: esses ossos são a nação de Israel, mostrando que a nação de Israel estava como aquele vale de ossos secos, morta, destruída. E aí Deus pergunta ao profeta: pode esses ossos reviverem? Se você olhar através dos olhos humanos, a condição era de completa destruição, e a condição era de que não havia mais alternativa. Tá? Eles estavam completamente destruídos, não havia possibilidade de retorno, então o povo de Israel estava completamente derrotado e sem esperança. Mas aí o que Deus faz? Né? Deus ele vai trazer a restauração do povo através de um grande milagre da parte de Deus. Né? E como é que se aconteceria isso? Na profecia, Deus diz ao profeta, né? Proclame, pregue, né? Pregue a esses ossos, o poder da palavra de Deus. Né? E aí, quando o profeta está profetizando, ele profetiza a esses ossos secos, enquanto o profeta está profetizando, aí os ossos começam a tomar forma, né? A se encaixarem, a se revestirem de carne, a tomarem toda uma proporção de corpo mesmo, né? E eles se tornam um exército. E aí Deus diz: olha, assim como eu restaurei esses ossos à vida, né, assim eu vou fazer com o povo de Israel. Obviamente que isso era uma mensagem para aquela nação, dizendo que, por mais que vocês estejam derrotados, por mais que vocês estejam destruídos, eu vou restaurar a nação de Israel a um ponto do que estava antigamente, né? Vou voltar a restaurar o povo de Israel. Tá? Isso também nos fala para os nossos dias, né? Nós vivemos dias de restauração. Né? Passamos por um período de 2 anos aí difíceis, né, com relação à pandemia. Muitas igrejas sofreram muito, a nossa que está aqui também foi que sofreu bastante por causa da pandemia. E agora nós estamos nesse período de restauração. Essa mensagem do Vale dos Ossos Secos, ela também fala para nós nos dias de hoje, né? Essa restauração, né? De que Deus é capaz de transformar ossos em um exército gigante, né? Assim como ele pode restaurar qualquer igreja, qualquer vida, né? De um modo geral, Deus tem esse poder. Mas, enfim, aqui termina o livro de Ezequiel. Os irmãos querem perguntar. Hoje os irmãos estão bem calados. Né?
estão entendendo tudo, eu não estou entendendo nada. Senão, eu vou passar para o livro de Daniel. Tá? Esse é o último de hoje, eu acho, né? Livro de Daniel, você tem como autoria o próprio Daniel, a data do livro, possivelmente 539, né? Já com o fim do domínio babilônico e início do período persa. Então, é uma data muito aproximada, justamente porque o próprio Daniel ele vai estar vivo no final, né, desse período e possivelmente ele mesmo escreveu o livro. Né? E qual é o propósito do livro? Dar aos exilados e os primeiros dentre aqueles exilados que estariam voltando para a Terra Prometida a certeza de que Deus estava no controle da história. Tá? Então, a destruição de Jerusalém, as dificuldades que aquele povo passou como nação, nada disso estava distante da perspectiva de Deus. Deus já tinha planejado tudo isso nos seus planos eternos, assim como ele faz até nos dias de hoje. Há uma frase, há um versículo em Ezequiel que eu acho muito interessante, que se aplica também para a nossa realidade. Né? Deus é aquele que estabelece os tempos, é ele que coloca e tira reis. Então, Deus, ele é o Deus que está por trás da história e conduz a história segundo a sua vontade. Então, era a proposta de Daniel que os leitores do seu livro, os ouvintes e leitores do seu texto, eles entendessem que Deus está por trás da história, está no controle da história e que faria com que aquela nação voltasse à Terra Prometida. Daniel também havia falado a verdade acerca dos tempos que ainda viriam posteriormente. O livro de Daniel ele tem esse papel interessante porque ele vai demonstrar com muita clareza esses períodos, né? Período babilônico, período persa, período grego e, por fim, período romano. Então, ele mostra tudo isso aí sob a perspectiva de que, olha, tudo isso vai acontecer porque Deus é Senhor da história e ele já está demonstrando isso através do seu profeta Daniel. Então, Deus ele estaria mostrando a história para Daniel e mostrando que, de fato, tudo aquilo ia acontecer porque ele havia ele estava por trás da história e por isso ia acontecer daquela forma. Algumas verdades fundamentais do texto. Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus durante o tempo que passaram no exílio. Esse é um ponto que chama atenção, porque tanto Daniel como os 3 amigos de Daniel, eles passaram momentos muito difíceis, mas eles em todo momento, mesmo com as dificuldades que eles passaram, eles continuaram fiéis a Deus. Podia-se confiar no fato de que Daniel era verdadeiro em suas palavras, porque ele nunca fez concessões com seus captores. Então, por mais que ele tivesse sido levado para a Babilônia, estivesse ali abaixo do rei, né, abaixo da Nabucodonosor, ele ainda assim permanecia com sua fé, mesmo quando houve um decreto do rei, que ele não podia orar, a não ser ao próprio rei, né? O que acabou levando ele para a cova dos leões, mas Daniel ainda assim permanecia fiel, mesmo em meio a dificuldades, que é uma característica do gênero apocalíptico, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Né? A fidelidade, o chamado à fidelidade do povo de Deus, e aí trazendo exemplos da história, como o próprio Daniel, para que o povo permanecesse fiel. Também a verdade fundamental no texto que Deus tem o controle absoluto da história, nada surpreende Deus, Deus não é pego de surpresa, as coisas que acontecem nas nossas vidas, ou no mundo geral, Deus tem ciência do que acontece e não foge ao seu controle, porque Deus tem todo o controle da história. E, por fim, no futuro, sofrimentos continuariam sobrevir em Israel, mas o ungido, né, o Messias, o Cristo, viria trazer salvação. Tá? Então, o Daniel também aponta para os dias difíceis. Inclusive, o próprio Jesus, ele pega a profecia de Daniel
e traz de volta a aplicação dela para os últimos tempos, né? A profecia do profeta Daniel. Como Cristo é apresentado em Daniel? A figura do Filho do Homem, né? Esse tema, né? O Filho do Homem, que é apresentado em Daniel, também no livro de Ezequiel, né? Ela é bastante absorvida por Jesus, principalmente nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, sendo a forma como Jesus mais se referia a si mesmo, né? Jesus normalmente se referia a si mesmo usando esse título, né? Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem era esse Filho do Homem? Ele mesmo. Então, essa figura do Filho do Homem é retirada do profeta Daniel e do profeta Ezequiel, né? Não só o profeta Daniel, mas também o profeta Ezequiel. Tá? A pedra que é lançada, né? Tem a imagem da estátua do lado, sem a ajuda de mãos e despedaça todos os reinos da terra, é uma clara referência ao reino dos céus. Então, você tinha uma estrutura através da estátua, e essa estrutura representava 4 reinos que teriam um domínio mundial, mas, a começar pelo babilônio, persa, gregos e por fim os romanos, mas viria um reino e seria lançado, né, sem auxílio de mão de homens, ou seja, sem interferência humana, mas como a obra de Deus, de fato, como de fato foi, e iria despedaçar todos os reinos da terra e trazer o reino de Deus. Essa pedra que é lançada, ela cresceria e tomaria proporções gigantescas. Então, esse reino dos céus, ele se referia a essa pedra que era lançada, né? E, por fim, Jesus também se refere ao abominável da desolação, que vai ter seu primeiro cumprimento ali em Etíoco Epifânio, quando ele vem contra o povo de Israel, o povo judeu, mas também como um tipo de anticristo, né? E também viria posteriormente. Antíoco Epifânio seria esse primeiro tipo de anticristo, um segundo tipo vai se apresentar no momento final, que Jesus se referia ao anticristo histórico dentro do cumprimento da mesma profecia, ou seja, é uma profecia ou um exemplo de profecia com triplo cumprimento. O primeiro cumprimento ela se dá lá em Antíoco Epifânio, quando ele tenta ali destruir os judeus, né? E ele coloca o abominável da desolação, ou seja, ele tenta colocar ali a imagem de Zeus para que eles adorassem. O segundo momento desse cumprimento da profecia seria na queda de Jerusalém, e por fim, o último cumprimento seria, ou será, nos últimos dias. Tá? Sobre a autoria, nós temos aí pelo menos 3 teorias diferentes para a autoria do livro. A teoria tradicional, que é o que normalmente a gente acredita, que o próprio Daniel seria o autor do livro. Tá? O livro seria o autor do livro que leva o seu mesmo nome. Então, essa data de 539 seria a data correta. Uma segunda teoria seria a teoria macabeia, ou seja, que esse livro teria sido escrito no período macabeu como uma forma de incentivar o povo judeu a resistir diante da perseguição de Antíoco Epifânio. Essa teoria ela vai ser mais de origem liberal, né? Porque ela vai tentar ocultar a ideia da predição dentro do contexto, né? Ou seja, por não acreditar na capacidade de Deus de profetizar, ou melhor, dos profetas de profetizar o futuro, né? Adivinhar, vamos dizer, esse futuro, mas viver um futuro, na verdade, né? Eles entenderiam que não teria acontecido, aquilo teria que ter sido algo diferente. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eles entendiam que poderia ter sido dentro do tempo dos macabeus. Né? E aí também esse contexto de perseguição que o povo de Israel sofre, ou melhor, os 3 amigos de Daniel, né, eles sofreram, ele teria essa perspectiva de que eles sofreram, mas é um exemplo para que a gente também permaneça firme
diante do sofrimento, porque assim como eles sofreram, permaneceram firmes, nós também podemos sofrer, mas devemos permanecer firmes, mesmo diante de qualquer dificuldade. Né? E uma teoria mista seria que partes do livro teriam sido escritas por Daniel e parte do livro teriam sido escrita em período posterior. Né? Então, temos essas três teorias aí, lembrando que a teoria tradicional seria aquela que nós mais acreditamos. Né? O livro de Daniel ele é composto de duas partes, uma parte mais histórica, os primeiros 6 capítulos, e uma parte mais profética, né? Capítulo 7 ao 12, com experiências vividas por Samuel e seus amigos na Babilônia, né? Ou seja, uma parte mais profética da coisa. Né? Por fim, e quem é Daniel? Daniel é um israelita de linhagem nobre que foi deportada com seus companheiros para a Babilônia para prestar serviço na corte real. Lembrando que a primeira leva de deportados eram deportados as pessoas consideradas melhores ou mais aptas para trabalharem dentro da corte babilônica. Os babilônios eles tinham essa forma curiosa, né, interessante de trabalhar. Eles traziam os melhores do mundo inteiro para trabalharem para o reino. Né? E aí, nas suas mais diversas funções, Daniel, quando chegou lá, era um jovem, né? Chegou muito novo na Babilônia, e já entrou na corte real, e já começou a trabalhar ali. Né? Mas o livro de Daniel, ele traz uma novidade para o texto bíblico. Né? Apesar de nós colocarmos aqui como livro profético, né? A verdade é que o livro de Daniel, ele se trata também de um livro apocalíptico. A ideia, aliás, de gênero apocalíptico, né? É uma espécie de gênero literário diferente, algo que ainda não tínhamos no texto bíblico. Né? Um jeito de escrever de maneira velada e cifrada para os fiéis que viviam momentos de opressão e perseguição, sendo muito comum no período interbíblico. Ou seja, as mensagens eram de certa forma, veladas por símbolos. E quem escreveu e quem recebia a mensagem, de certa forma, tinha uma chave para entender esses símbolos. Mas se essa mensagem fosse interceptada no meio do caminho, talvez as pessoas que lessem não iam entender nada. Tá? Esse também é um grande problema para nós hoje, com relação ao livro de Apocalipse. Né? Apocalipse ele é escrito em linguagem simbólica, e por isso todos nós temos dificuldades em entender, porque não temos necessariamente as chaves adequadas para isso, ou não temos a perfeita compreensão dessas chaves. Mas aí quem recebeu tinha esse entendimento. Então, o livro apocalíptico, o gênero apocalíptico, ele surge dentro do contexto de perseguição, tá? Para que a mensagem chegasse e não fosse interceptada pelos perseguidores. Né? Então, algumas características do gênero apocalíptico. Está lá no ambiente de perseguição e opressão ao povo de Deus, tá? Aqui no contexto de Daniel, mas também no contexto de Apocalipse para nós hoje, né? Tem como objetivo de encorajar e sustentar a fé dos perseguidos, tendo constante apelo à fidelidade do povo de Deus, precisar permanecer fiel mesmo em meio às dificuldades. É uma espécie de panfletagem às ocultas. Essa mensagem deveria chegar para mais e mais pessoas, para que quando eles vissem aquilo ali, eles se sentissem encorajados a permanecer fiel. Né? No livro de Daniel, temos o exemplo dos 3 amigos de Daniel, que permaneceram fiéis e foram abençoados por Deus por isso. No livro de Apocalipse, nós também somos encorajados a permanecermos fiéis sob a perspectiva de que, no final, Deus julgará a nossa causa, nós seremos abençoados por isso. Tá? Também a utilização de muitos números
E aí não no sentido quantitativo da coisa, mas no sentido mais qualitativo, ou seja, mais simbólico. Os números começam a representar outras coisas, né? Número 7, com uma ideia de mais de completude. Número, sei lá, 4, com a ideia mais da terra, né? E aí, outros números também. Número 6, o número de homem. Por fim, tudo isso aí vai estar muito vivo dentro do contexto de Apocalipse. Então, e revelações, né? Muitas revelações obtidas ali através de visões, presença de anjos aparecendo para explicar o que foi visto, né? O que cada coisa representa, que é uma característica tanto do livro de Daniel, como também do livro de Apocalipse. Tá? O estado de tensão entre os reinos de Deus, né? o reino do mundo, né? Os reinos desse mundo e o reino de Deus, e também vai ser visto muito fortemente em Apocalipse, né? Confronto do mundo, né? Que não se arrepende dos seus pecados, mesmo em meio a tantos castigos, esse conflito ali com o povo de Deus, ou com o reino de Deus, a perspectiva de que mesmo que em meio a tantas dificuldades, e apesar de todos os poderes terrenos, né? Poderes imperiais, ainda assim, o reino de Deus ele vai triunfar, mesmo diante da dificuldade. Quer dizer, a gente tem que ter esperança, porque por mais que a batalha seja dura e não apresente para nós perspectiva de vitória, ainda assim, nós precisamos se manter confiantes, porque no final de tudo, Deus vai triunfar sobre o mal. Também você tem uma espécie de teologia da história, ou seja, de que Deus ele está por trás da história, conduz a história, que esses tempos de dificuldade, tempos de perseguição, tempos em que o povo de Deus sofre, ele também está sob o senhorio de Deus, o Deus não perdeu o controle sobre isso. E também, como não tem como se deixar de ser, o livro de Apocalipse é cheio de expressões de adoração. Né? Que a partir do momento que não só o profeta, mas com todas as figuras envolvidas nesse drama cósmico, né? Eles percebem, eles veem os conflitos que estão acontecendo e a vitória do povo de Deus, mesmo diante dessas coisas que virá em tempo futuro, eles conseguem, ainda assim, encher esses corações de adoração ao Senhor. Então, essas são características do gênero apocalíptico. Só de maneira mais rápida para falar novamente. Né? Instala-se num ambiente de perseguição, pressão do povo de Deus, tem como objetivo encorajar e sustentar a fé dos perseguidos, é uma espécie de panfletagem às ocultas por causa da perseguição, a utilização de muitos números com sentido qualitativo, as revelações geralmente são obtidas através de visões e arrebatamentos temporários, demonstram um estado de tensão entre os reinos desse mundo e o reino de Deus. Apesar dos poderes imperiais, o reino de Deus vai triunfar, e é uma teologia da história, o senhorio de Deus. Como resultado, o Apocalipse é cheio de expressões de adoração. Tá? E os temas importantes. Né? O primeiro tema que o livro trata Manzera, quer falar? Sim, pastor. Antes de você passar para esse outro ponto, o que a gente pode perceber aí no livro de Daniel é como se houvesse 2 livros em um só, não é? Porque a primeira parte é mais uma parte, não sei se histórica, e nessa outra parte que o senhor está colocando aí de Apocalipse, já é como se fosse uma revelação, é como se tivesse duas características marcantes dentro do próprio livro. Eu não sei se foi isso que eu entendi, porque eu estava também no transcurso e não peguei tudo, mas eu dei a entender que seria exatamente isso. É isso mesmo? Perfeito, né? Só que assim, a gente fala de 2 temas, né? Mas dentro da mesma perspectiva. A primeira parte todo o livro, ele vai mostrar que Deus está no controle da história, né?
Então, Nabucodonosor, salvo engano, no capítulo 3, ele vai reconhecer isso, né? Que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, por diversas vezes. Em outros momentos, você vai ter pessoas que vão reconhecer isso. Então, a ideia de que Deus é o Senhor da história, ele perpassa todo o livro de Daniel. Ele está em todo o livro de Daniel. Só que o que acontece? Os primeiros 6 capítulos, eles vão denotar uma parte mais histórica da coisa, né? A vida do profeta Daniel, algumas coisas que acontecem na sua vida, até como um exemplo, né? Para que a gente possa resistir à perseguição. Né? Mesmo porque o gênero apocalíptico ele tem disso, né? De incentivar a gente a permanecer perseverante, mesmo em meio a dificuldades. Isso é um ponto importante dentro do gênero apocalíptico. Então, isso permanece. Então, justamente por isso, há uma chamada para que o povo de Deus se mantenha fiel. Tá? E isso em todo o livro. Mas essa divisão, ela só acontece mais por um critério de entendimento, em que uma parte ela é mais histórica, para mostrar a história de Daniel, e uma parte mais profética, para mostrar quais foram as suas profecias. Bom? Ok, está claro. E os temas importantes, né? Alguns temas importantes dentro do livro. O primeiro tema apresentado logo no primeiro capítulo, né, é a ideia do Daniel e seus amigos, servos de Deus, fiéis, eles se encontram num ambiente totalmente pagão, de adoração às divindades, oferendas, enfim. E aí eles entram nesse conflito. Manter-se fiel, e aí esse manter-se fiel seria equivalente a de manter-se puro, ou abrir mão dessa pureza e se voltar para o ambiente pagão, aceitar o paganismo na sua vida. Então, há esse conflito que o primeiro capítulo deixa entender claramente, né, que é mais importante a gente manter-se fiel, mesmo num ambiente assim. E isso acaba incluindo também a própria fidelidade a Deus. Né? Deus recompensa a Daniel e aos seus amigos várias vezes. Então, quando eles se recusam a comer aqueles alimentos oferecidos aos ídolos, Deus faz com que eles permaneçam mais robustos que os outros e comerem. Quando os amigos de Daniel se recusam a adorar a estátua por causa da sua fidelidade a Deus, eles são lançados à fornalha ardente, mas Deus não permite que eles se queimem. Quando Daniel permanece fiel ao Senhor e orando ao Senhor, ele é lançado na cova dos leões, mas Deus não permite que os leões o devorem. Então perceba que a fidelidade de Deus, ela é uma resposta, né? A fidelidade desses personagens que se mantêm fiéis mesmo em meio às dificuldades. Também a própria ideia de que Deus ele é o Senhor da história, eu reconhecer isso, né? Lá no capítulo 2, foi até o versículo que eu falei agora há pouco, né? Capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. Então, reconhecimento que Deus é o Senhor da história. Ensinar aos fiéis a persistência, mesmo em meio à perseguição. Esse também é um ponto, a característica do período apocalíptico. E aí, talvez uma das maiores contribuições do livro de Daniel, e muitas vezes passa despercebido. Daniel, ele apresenta a primeira visão da eternidade ali dentro do Antigo Testamento. E por que isso é importante? Lembra isso que eu falei lá atrás, lá no começo, acho que talvez no primeiro módulo ainda, que a revelação ela é progressiva. Ou seja, no Jardim do Éden, Adão não tinha a revelação que nós temos hoje. Abraão não tinha, Davi não tinha. Essa revelação ela vai se ampliando, clareando, a ponto de se tornar uma revelação cada vez mais perfeita.
da verdade de Deus, né? Então, essa revelação ela vai melhorando gradativamente com o tempo. E aí o que acontece? No final do livro de Daniel, o que praticamente é o final do Antigo Testamento, pelo menos assim, um período histórico, tá? Porque você vai ter ali talvez só Malaquias e Ageu e Zacarias posteriormente, né? Mas enfim, é praticamente o final do Antigo Testamento. Você vai ter a primeira visão clara do princípio de eternidade, né? Julgamento final, enfim. Veja o que diz lá, capítulo 12, versículo 1 e 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque a visão, não só do judeu, mas a visão da nação de um modo geral, era basicamente a ideia de que depois da morte, meio que se extingue tudo, né? Então eles não tinham essa perspectiva de vida pós-morte, né? Isso vai acontecer depois. Veja o que diz aí Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, até aqui, ou até isso, não existia esse entendimento de eternidade. Isso só se vai se conceber a partir daqui. E, claro, no Novo Testamento, a gente vai ver isso com muito mais clareza ali com Jesus e os seus ensinamentos. Tá bom? Bem, irmãos, com relação à aula de hoje, alguma pergunta, dúvida? Também com relação à prova, né, que vocês vão fazer amanhã. Se ainda tem alguma questão, pode falar agora ou se preparem para a prova amanhã. No caso, com relação à prova, é a questão dos livros poéticos, né? Somente? Isso. Certo. Mas pode ser também com relação à aula de hoje, né? Falei geral, né? Não é que é isso. Só livros. Quantas questões vão ser, pastor? Está lembrado aí quantas questões? Eu acho que foram 20. 20 Eu questões. só fiz uma prova que até agora que estava sem ser 20 questões, que é mais fácil de corrigir. É mais fácil corrigir. Apontou assim, fica mais certinho. Eu confesso que essa é a que eu estou mais apreensiva, porque eu achei mais difícil. Livros poéticos? Os livros poéticos, eu achei, não sei os outros irmãos aí, mas foi o que eu achei mais, assim, difícil para você compreender, para fazer uma prova, entendeu? Eu entendi o conteúdo, mas fica assim, pensando como se dará esse tipo de perguntas aí, como é que vai ser, porque eu achei, assim, mais difícil. Porque os livros anteriores eram livros históricos, aí fica bem mais fácil de você acompanhar o raciocínio. E os poéticos eu já achei um pouquinho, não sei se os irmãos... Imagine, então, os proféticos, né? Pois é, vou ter que ver isso aí bem minuciosamente, porque as 2 aulas eu precisei estar um pouco assistindo assim, devagar, diferente, porque eu sempre gosto de ficar sentada assistindo, só dedicada a isso. Eu não pude nessas 2 aulas, mas eu vou assistir de novo as aulas todinhas. Aproveita que está tudo gravado. Graças a Deus, e tem irmão Círios aí que bota aí tudo pra gente. Hoje está mais atualizado, né? Só falta a aula de hoje, mas não terminou ainda, né? Já está bem atualizado. É verdade. Mas tem alguma pergunta, minha gente, aí? Porque, na verdade, eu gosto até de anotar, mas eu não anotei alguma dúvida sobre os conteúdos. Mas se alguém tiver, a oportunidade é agora. Perguntar aí o pastor. Não, para mim está tranquilo. Vai revendo, tentando assimilar cada característica de cada livro. Pergunta mesmo, não. O professor é bom. Pois é. Eu estava com a linguística na aula na semana passada e ela estava dizendo que ele faz os marcadores certinhos assim para os pontos principais. Eu fiquei feliz.
Pois está bem. Vamos, então, se ninguém tem nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Eu vou orar hoje, encerrando a nossa aula. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te louvamos, ó Deus, por mais uma aula que foi ministrada hoje, estudando um pouco mais da tua palavra, que tu, ó Deus, esteja falando aos nossos corações, que cada lição aqui aprendida possa ficar realmente gravada em nossos corações e que possamos viver, de fato, os ensinamentos da tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Abel, continua capacitando teu filho, dando sabedoria. Nos dê, ó Deus, um restante de dia e noite da tua presença, e amanhã, quando estaremos fazendo mais uma prova, que tu nos ajude, ó Deus, que possamos lembrar de tudo aquilo que nós estudamos aqui nessas aulas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Pois bem, então, um abraço aí para todos e todas. Estaremos amanhã, às 8 horas, fazendo a nossa prova. Sim, deixa eu só lembrar, esse mês a gente não teve aula presencial. O pastor Abel vai estar aqui no mês de agosto, e se Deus quiser, talvez nós tenhamos 2 aulas, pelo menos, presenciais no mês de agosto. Só uma correção. No caso aí, vamos até ter, né? Eu estava olhando aqui, dia 30, que é o último sábado, eu vou estar já em Recife. Ah, é? Ótimo. E, então, nós vamos ter nesse mês de julho a última, né? Aí no mês de agosto, é possível que a gente faça todas as aulas presencial, mas aí vai depender da minha condição, né? Mas a gente vai ver. Mas no dia 30 de julho, eu já vou estar aí. E agosto a gente vê. Aí, possivelmente, nesse caso, né, o mês que não teria seria setembro, já que agosto a gente teria, se não todas, né, porque vai depender da condição depois da cirurgia, né, pelo menos umas 2 ou 3. Né? A gente vai ver como E também eu não aconselho você a subir aquelas escadas ali, não, que você vai estar operado e a gente vai. E com certeza a turma vai entender se você não puder estar todas as aulas presenciais. Principalmente a primeira, que a cirurgia é logo no dia 1º, e aí a gente tem que ver aí como é que vai estar as suas condições. Por isso que possivelmente a primeira não, mas as outras 3 talvez. Vamos ver como é que vai estar daqui até lá, né? Até porque é numa segunda-feira, então a semana inteira. Né? Mas a gente vai acompanhando aí e vamos dizendo mais para frente como é que vai ficar. Mas dia 30 eu já vou estar aí. Então, dia 30 dá para ser presencial, tá bom? Tranquilo. Então, um abraço, meus irmãos. Até amanhã. Abel, a gente se fala. Até amanhã. Até mais, boa prova.